nós falaremos um pouco mais sobre os conceitos de norma culta, norma padrão e norma gramatical. Para isso, nós vamos retomar a expressão norma culta e o seu entendimento como um conceito que designa o conjunto de fenômenos linguísticos que ocorrem habitualmente no uso dos falantes letrados em situações mais monitoradas de fala e de escrita. Essa norma culta é recoberta, como nós vimos, por um valor social positivo, por um prestígio social. Por essa mesma razão, ela se tornou historicamente um objeto privilegiado de registro, de estudo e de cultivo sociocultural. Esse processo produziu, no imaginário dos falantes, a representação dessa norma como uma variedade superior, ou seja, como uma variedade melhor do que todas as demais. Existe aí uma confusão que está ligada com a imaginação de que essa norma mais monitorada possa ser entendida como um sinônimo da língua, e que todas as demais variedades seriam, portanto, deturpações da língua verdadeira. É essa mesma identificação imaginária que faz as pessoas dizerem alarmadas que a língua está decaindo diante de mudanças que começam a alcançar essa norma e que podem ser sentidas pelos seus usuários. Tal representação imaginária, tal imaginário, portanto, não encontra sustento na realidade. Isso porque, primeiro, as mudanças nunca alteram a plenitude estrutural de nenhuma das variedades da língua. E segundo, porque qualquer língua é sempre heterogênea. A norma culta é apenas uma dessas variedades com funções socioculturais bem específicas. E o seu prestígio não decorre de propriedades intrínsecas, ou seja, de propriedades linguísticas propriamente ditas, mas de propriedades extrínsecas, ou seja, de natureza sociohistórica. Foi em razão de seu prestígio entre os letrados que a norma culta das línguas europeias ocidentais modernas foi gramatizada. A produção desses instrumentos linguísticos para essas línguas começa na Europa nos fins do século XV, impulsionada pela necessidade política de se alcançar certa unidade linguística nos estados centrais que então se constituíam. Nós temos então aí a criação do conceito de norma padrão. Em resposta à profunda diversidade do mapa linguístico de cada um dos novos estados, emergiu um projeto padronizador desde Antoine de Nebrija, em 1492, que é o autor da primeira gramática de uma língua moderna, a gramática do castelhano, se buscou, portanto, estabelecer, por meio de instrumentos normativos como gramáticas e dicionários, um padrão de língua para os estados centrais modernos, de modo a terem eles um instrumento de política linguística capaz de contribuir para atenuar a diversidade linguística regional e social herdada da experiência feudal. A esse instrumento nós damos hoje o nome de norma padrão. Se a norma culta, como nós vimos em nossa primeira videoaula, é a variedade que os letrados usam correntemente em suas práticas mais monitoradas de fala e escrita, a norma padrão, por outro lado, não é propriamente uma variedade da língua, mas é sim um construto sociohistórico que serve de referência para estimular um processo de uniformização. A norma culta, então, corresponde a uma expressão viva de certos segmentos sociais em determinadas situações, enquanto a norma padrão corresponde a uma codificação relativamente abstrata. Em geral, porém, não deixou de estar a norma padrão mais próxima da norma culta, ou seja, da variedade praticada à época pela aristocracia. Nesse contexto histórico, as gramáticas e os dicionários não foram entendidos apenas como instrumentos descritivos, mas sim como instrumentos de caráter padronizador. Em decorrência disso, é que a palavra norma
tem no uso contemporâneo dois sentidos. Primeiro, o sentido de norma, que se correlaciona com normalidade, então é norma o que é normal, e, em segundo, o sentido de norma, que se correlaciona com normatividade, então é norma o que é normativo. Norma padrão, então, de um modo geral e de um modo simples, corresponde apenas a um rol congelado de formas ditas corretas. Qualquer debate hoje nesse cenário costuma logo ser abordado por recorrentes acusações que acontecem na mídia e também pelos próprios profissionais da mídia, de que os linguistas são relativistas e, portanto, são contrários ao ensino de um padrão de língua, ou seja, ao ensino da norma padrão. Quando, na verdade, o que existe é um combate ao caráter excessivamente artificial do nosso padrão, ou seja, a concepção de padrão como uma camisa de força e a todos os preconceitos que advêm daí. A norma padrão, enquanto uma realidade léxico-gramatical, é um fenômeno relativamente abstrato. Por quê? Porque há em sua codificação um processo de relativo apagamento de marcas dialetais. E é exatamente isso que torna a norma padrão uma referência suprarregional e transtemporal. É esse caráter também da norma padrão que faz com que ela não consiga suplantar integralmente a diversidade, porque para isso também seria preciso alcançar algo que é impossível, ou seja, seria necessário homogeneizar a sociedade e a cultura e estancar o movimento e a história que estão intimamente relacionados com a língua. O movimento histórico da norma culta tende, então, a criar um fosso cada vez maior entre a norma culta e a norma padrão, ficando a norma padrão cada vez mais artificial e anacrônica. Se a norma culta é a variedade falada pelos falantes em situações reais de uso da língua, ela muda, então, com o tempo, o que não acontece com a norma padrão, que é um construto teórico. Então, nós podemos começar a falar sobre a norma padrão brasileira. Bom, o padrão, no caso do Brasil, foi construído de forma excessivamente artificial. A codificação que se fez aqui, na segunda metade do século XIX, não tomou a norma culta brasileira de então como referência. Muito ao contrário disso, a elite letrada conservadora se empenhou em fixar como nosso padrão um certo modelo lusitano de escrita praticado à época por alguns escritores portugueses do romantismo. O modelo, então, não foi a língua de Portugal, como muita gente pensa, imaginando uma homogeneidade que, de fato, também não existe no português europeu. Tal modelo não foi também uma imposição portuguesa. A tentativa de lusitanização da nossa norma culta foi de integral responsabilidade da nossa própria elite letrada. O esforço padronizador no Brasil também não teve como objetivo primordial responder a uma situação de dialetação profunda, como nós vimos no caso da Europa, já que, como mostram os estudos dialetológicos, as sociedades resultantes de colonização tendem a ser dialetalmente mais uniformes do que as sociedades originárias. Não esteve também vinculado a um projeto de construção de um Estado unificado. O projeto da norma padrão no Brasil teve, então, como objetivo fundamental combater as variedades do português popular. Então, no século XVIII, com o Diretório dos Índios, se buscou implantar uma política que visava calar as línguas indígenas e calar, portanto, a língua geral. No século XIX, a intenção também era calar, desta vez, as variedades rurais e urbanas. Os formuladores e defensores da norma padrão se opuseram com igual furor às características das variedades populares e, o que é mais intrigante, também as características das variedades cultas faladas aqui no Brasil.
Então, o excessivo artificialismo do padrão que foi estipulado impediu que ele se estabelecesse efetivamente entre nós. Podemos dizer hoje que, passado mais de um século do esforço padronizador do século XIX, que ele não foi um projeto que tenha vingado, ou seja, no fundo, ele foi um projeto que fracassou, mas ainda assim produziu danos muito sérios, ainda hoje, no ensino da língua nas escolas. Por quê? Isso aconteceu porque ele feriu excessivamente o senso linguístico dos falantes urbanos letrados brasileiros e nunca conseguiu, exatamente por isso, alterar a face linguística do nosso país. Nesse contexto, nós podemos começar a falar sobre o conceito de norma gramatical. Desde o início, então, houve uma resistência a esse padrão extremamente artificial, e essa crítica contribuiu por uma relativa abertura da literatura contemporânea para as características da nossa norma culta. Esse fato fez os nossos melhores gramáticos da segunda metade do XX flexibilizarem os juízos normativos. Essa flexibilização produziu o fenômeno que nós podemos chamar de norma gramatical. Os nossos bons gramáticos, então, já não insistem na defesa categórica de uma norma padrão conforme os modelos do século XIX. Embora essas gramáticas acolham vários fenômenos da norma culta, elas não são propriamente descrições sistemáticas dessa norma. É importante que nós tenhamos essa clareza também. Então, nossas melhores gramáticas atuais estão no meio termo entre os excessos caprichosos da norma padrão e as descrições sistemáticas da norma culta. A partir das reflexões desenvolvidas até aqui, ficam assentadas como base para o trabalho de proposição de uma gramática que possa ser operacionalizada na escola indicações como: primeira, o falante de uma língua natural é competente para, ativando os seus modelos cognitivos, produzir enunciados de sua língua, independentemente de qualquer estudo prévio de regras gramaticais. Segundo, o estudo da língua materna representa a explicação reflexiva do uso de uma língua particular historicamente inserida, via pela qual se chega à explicação do próprio funcionamento da linguagem. E terceiro, a disciplina escolar gramatical não pode reduzir-se a uma atividade de encaixamento em moldes que dispensem a observação das ocorrências naturais e que ignorem, portanto, zonas de imprecisão ou de oscilação que são próprias, que são inerentes à natureza viva da língua. Nesse sentido, para a reflexão sobre uma gramática escolar da língua portuguesa, considera-se que devam ficar assentadas algumas premissas que podem dirigir com certa segurança uma ação voltada para o funcionamento da linguagem. A primeira é de que é necessário assumir que a linguagem não existe a não ser na interação linguística, ou seja, no uso. E, portanto, a atividade escolar com a língua materna exige atenção aos usos e também aos usuários. O que isso implica? Isso implica entender que a língua não é um sistema uno, mas é necessariamente um conjunto de variedades linguísticas, um conjunto de normas. É ilegítimo, portanto, desconsiderar a interferência mútua dessas variedades e conceber de forma rígida um padrão linguístico modelar. Nesse tratamento escolar, a variação não pode ser vista, portanto, como um defeito ou como um desvio, assim como a mudança não pode ser tida como uma degeneração, como uma decadência. Nem mesmo pode a heterogeneidade ser entendida como um recurso para atuações menos legítimas. O segundo ponto é de que é preciso assumir, por outro lado, a existência de norma linguística no sentido amplo, portanto no sentido coseriano, em que norma corresponde à normalidade, assim como é preciso admitir a existência da norma linguística no sentido restrito, ou seja, no sentido de normatividade. O que isso implica?
Isso implica admitir a existência de norma nas comunidades linguísticas e de que isso não legitima a condução do trabalho escolar com a língua pátria e, portanto, não legitima a admissão do preconceito linguístico. O mesmo perigo pode ser oferecido pelo próprio reconhecimento da variação linguística, se nesse reconhecimento se abrigar a valoração, como nós vimos na nossa primeira videoaula. Um terceiro ponto importante é aquele que se baseia na aceitação de que um padrão linguístico que se proponha fora da observação dos usos não constitui um padrão real. Portanto, um manual de gramática não pode cingir-se à descrição de um padrão ideal e irreal, e, portanto, de estatuto ilegítimo. O que isso implica, né? Isso implica a instauração de um problema que precisa ser equacionado. Ou seja, se nos contentarmos em entender que a língua padrão deve ser estabelecida pelas regras dos manuais de gramática tradicionais, nós teremos de nos perguntar como foram estabelecidas tais regras. Examinando de um modo geral as obras de que nós dispomos, várias respostas podem ser encontradas, mas de um modo geral se indica que a língua padrão é a língua da literatura. O estabelecimento de um padrão real para a descrição nas escolas passa, teoricamente e necessariamente, por várias opções. Por exemplo, a primeira opção é a de que o parâmetro é a língua do aluno. Daí nós teríamos um problema, porque no mínimo haveria inoperância. Em que sentido? No sentido de que uma mesma sala de aula pode abarcar diferentes variedades linguísticas, e isso tornaria o trabalho extremamente complicado. Uma segunda opção é de que qualquer linguagem pode estar em vista. O problema é que haveria demagogia, exatamente porque ao querer abordar todas as variedades, poderia-se não abordar nenhuma. A terceira opção é de que o modelo a ser observado é a linguagem de maior prestígio social. Qual que é o problema? O problema aqui é que surge um perigo de se cair na questão do preconceito linguístico. No entanto, fica estabelecido que, até mesmo pela pressão social, um lugar reservado para o estudo da língua padrão na escola. Pode-se esperar, no entanto, que uma gramática de usos deve ser operada nesse sentido, já que parece aceitável a premissa de que é o exame dos usos e dos usos variados que pode referenciar a instituição de padrões. Tendo isso em mente, nós vamos entender então a norma gramatical como aquela que parte da construção e da descrição dos usos linguísticos. Então, nós saímos dessa nossa segunda aula e estamos prontos para continuar o nosso trabalho na segunda semana da disciplina Gramática da Língua Portuguesa. Até mais!